A avaliação é positiva, Ademar. Na verdade, a CLI tem como escopo a investigação e a minha intenção nada mais é do que contribuir com os fatos, né? Era uma atividade que desenvolvemos no mandato passado ali como vereador, resultante de diversos pedidos de informação. Encaminhamos ao Ministério Público Local o conhecimento dos fatos e encerramos nossa atividade por aí. Por surpresa, recebemos uma intimação da Procuradoria de Prefeitos ainda no ano passado para sermos ouvidos na condição de testemunho. Prestamos depoimentos. Eu não sabia qual era o objeto da investigação, fiquei sabendo através do depoimento. O depoimento foi prestado de forma virtual, online, e depois disso a notícia que se seguiu foi a operação deflagrada pela Procuradoria de Prefeitos aqui em Lagoa Vermelha, que houve essa abordagem, essa busca e apreensão nas residências dos gestores públicos, também na Prefeitura, na Secretaria de Obras e no aterro. Acredito que, sob o ponto de vista jurídico e de atendimento do objeto da CLI, o saldo foi positivo. Tentei ser bastante didático, bastante exemplificativo, em razão de que os membros da CLI não possuem formação jurídica, e também para tentar fazer com que a população tenha uma compreensão melhor do que foi relatado. O senhor fez alusão a um suposto direcionamento por parte do Poder Executivo com relação à contratação da nova empresa, inclusive citando visitas de agentes políticos a essa empresa, quando ainda estava atuando a Codesa. Exato, Ademar. Como eu referi na audiência, na sessão que acompanhaste, no meu depoimento, a atividade fiscalizatória do Legislativo ela consiste em fatos que a população traz para a gente, agentes políticos ou servidores públicos, e também na observância de como se sucedem os contratos, como que sucedem a atividade administrativa. Então nos chamou bastante atenção na época, e foi noticiado, eu não me recordo se por redes sociais ou pela imprensa, a questão da realização de visitas do prefeito, de um secretário, a essa empresa nos primeiros meses de governo, ainda no primeiro mandato do atual prefeito. E isso nos gerou um alerta em relação a esse procedimento. Nos atos posteriores, aconteceu então a reciprocidade da visita do agente desta empresa visitada, a substituição de diretores da Codesa, o lançamento de um edital, as terceirizações começaram no serviço de limpeza urbana, de transporte de resíduos sólidos e manutenção do aterro sanitário, foram ocorrendo gradativamente. E nos chamou a atenção que a vencedora do certame foi justamente essa empresa que havia sido visitada pelo prefeito e por um agente político. Então, uma sucessão de atos e de indícios desencadeou o nosso faro, conforme eu relatei lá. Desencadeou uma série de pedidos de informações que antecederam a licitação e também foram posteriores ao contrato, à execução dos serviços. E com isso gerou um relatório mais pormenorizado, com alguns documentos, e submetemos ao Ministério Público Local. Essa foi a nossa atividade. Quando houve a remessa ao Ministério Público Local e ao Tribunal de Contas do Estado, entendemos por encerrada a nossa atividade fiscalizatória em relação a esse ato. Nenhum depoimento, fez questão de frisar, nenhum depoimento do prefeito, do vice e do diretor da empresa, no caso a Adeva, vai se sobrepor à prova documental. Verdade, Ademar. E toda a nossa atividade fiscalizatória ela é lastreada em documentos, seja o edital de licitação, seja em notícias veiculadas pela imprensa, seja em postagens de pessoas relacionadas à própria administração pública, mas principalmente em documentos oficiais. Quais são os documentos oficiais? Editais de licitação, contratos administrativos, aditivos contratuais e principalmente respostas aos pedidos de informação. O vereador pede a informação e os membros da administração pública respondem, então é subscrito pelos próprios membros, né? Então, tudo que eu referi na audiência de hoje há um embasamento documental. Então, é uma questão de técnica jurídica. O depoimento, ele pode ser falho ou por questões de esquecimento, de lapsos de memória, ou por próprio desconhecimento, mas
seja qual for o depoimento, ele não se sobrepõe à prova documental que está materializada, com assinaturas, com procedimentos definidos. Então essa foi a minha intenção de ilustrar para os membros da SLI, para quem nos acompanhou, que a prova documental se sobrepõe sim à prova testemunhal em todo o universo jurídico.